A simpatia, a educação, tudo impressionante. O mesmo. Você pode fazer o que quer. Pode ficar porque ele, não tem problema. Lá em cima. Senhoras, senhores, para que demos início à cerimônia, por gentileza, tomem seus assentos. Senhoras, senhores, por gentileza, tomem seus assentos para que demos início à solenidade. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, do ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do senhor Gustavo Canuto e do ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sempre o formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o teu templos estrelado, e digam verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para uso da palavra, o senhor Gustavo Canuto. Boa tarde a todos. Cumprimento nosso presidente Jair Bolsonaro, nosso vice-presidente Hamilton Mourão, também nosso presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, o ministro General Ramos, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros e colegas, e gostaria de desejar ao nosso presidente e a todos os seus ministros sucesso nessa difícil empreitada que é mudar o Brasil para melhor.
que já tem sido feita, já conseguiram muito, mas é uma difícil empreitada. E também agradecer a confiança depositada pelo presidente e todas as oportunidades propiciadas. Oportunidade de ter conhecido um Brasil com tamanha diversidade cultural e riqueza, mas com uma imensa e profunda desigualdade regional. Oportunidade de ter contribuído, mesmo que de forma singela e temporária, para a melhoria de vida de milhões de cidadãos, levando água, moradia, transporte, alimento e socorro. Mas principalmente pela oportunidade de ter crescido como ser humano, presidente. Ao ver a aridez do sertão nordestino, as palafitas do Laranjal do Jari, o sofrimento das famílias de Brumadinho. Também aproveito esse momento para dar as boas-vindas ao ministro Rogério Marinho, lhe desejar muito sucesso à frente dessa pasta que conta com políticas públicas que podem, de fato, mudar a vida de milhões de brasileiros. Boa sorte, ministro. Sua empreitada não é fácil. Também gostaria de agradecer os governadores, os senadores, deputados, os prefeitos, pela fidalguia, cordialidade que comigo tiveram ao longo desses 400 dias de gestão frente à pasta do desenvolvimento regional. Muito obrigado a todos vocês. Por fim, agradeço aos amigos, os verdadeiros amigos, à família, em especial a minha esposa, Ana Paula, pelas dificuldades que enfrentou ao longo desses 400 dias, mas aos servidores e colaboradores do MDR. Eles são os verdadeiros responsáveis pelas entregas que fizemos. Profissionais que se dedicaram muito além das suas atribuições funcionais, deixando muitas das vezes a família e a vida pessoal em segundo plano, para cumprir a missão que foi dada. Expresso meu profundo respeito e admiração a todos vocês. E peço só mais uma coisa, que jamais esqueçam o ensinamento do ilustre maranhense Gonçalves Dias. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao senhor Rogério Marinho no cargo de Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Convidamos o ministro Rogério Marinho a assinar o seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bem, boa tarde a todos. Eu quero saudar a presença de tão seleta plateia. Me permitam quebrar o protocolo, começando pela minha família, pelo meu pai, pela minha esposa, pelos meus filhos aqui presentes, né? Por aqueles que são o nosso alicerce, a nossa base, que dão significado ao que nós fazemos
no decurso da nossa atividade profissional e da nossa relação com as pessoas que estão no nosso entorno. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje servindo ao nosso país. Quero agradecer ao convite e à missão que me foi dada pelo presidente Bolsonaro e dizer, presidente, Vossa Excelência, fique tranquilo, vou dar o melhor de mim. Vou dar o melhor de mim, sobretudo, para buscar construir pontes, estabelecer e consolidar relações, porque nós não vamos a lugar nenhum se formos caminhar sós. Eu escutei em um determinado lugar, não sei nem quem foi que disse, mas há muitos anos atrás, que por mais pesado que seja o fardo, ele se torna maneiro se é carregado por muitas mãos. E eu pretendo carregá-lo com a ajuda de todos vocês. Eu preciso da ajuda da sociedade brasileira aqui representada. Porque a nossa missão é a missão talvez a mais nobre, de corrigir desigualdades regionais para permitir que os irmãos brasileiros tenham igualdade de oportunidades. E eu não tenho dúvida que essa é uma missão que cativa a cada brasileiro que está presente nessa sala e cada brasileiro que está fora dessa sala e que está nos ouvindo nesse momento. Quero saudar o general Ramos, nosso ministro de articulação política, que tem uma árdua e difícil tarefa, mas tem se desincumbido de forma sombraceira. Quero saudar o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que demonstra com seu gesto aqui a consolidação e a maturidade das nossas instituições republicanas e da nossa democracia. Agradeço, presidente, a sua presença. Quero saudar o senador amigo Davi Alcolumbre, que com a sua simplicidade, que com o seu jeito absolutamente impessoal de tratar assuntos sérios e relevantes, tem conseguido dar tom, dar rumo e ajudar o Legislativo brasileiro a empreender importantes mudanças no nosso país. Quero saudar o general Mourão, nosso vice-presidente, que, como conversava aqui com o nosso presidente Rodrigo Maia, nos inspira, inclusive, com o tom da sua voz, cantando o hino nacional. A gente tem que cantar junto, senão quem está perto aqui tem que seguir aqui o tom. Obrigado, general, pela sua presença, pelo seu estímulo, pela sua vibração. Quero saudar o presidente Rodrigo Maia, um amigo e um amigo do Brasil, alguém que tem espírito público e tem nos ajudado muito nessa tarefa hercúlea de mudar essa nação. Quero, por fim, saudar o ministro Canuto, que fez um extraordinário trabalho à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. E não foi fácil, certamente, esse momento inicial, Canuto, de unir as cidades com as suas especificidades, com uma missão absolutamente distinta, que é de estrutura urbana, de mobilidade urbana, de transporte, de habitação, de saneamento, de transporte, leia-se os trens urbanos, a CBTU, com a necessidade de se prover, por exemplo, a defesa civil, e todos nós agora estamos assistindo os problemas que estão ocorrendo em alguns estados agora do sudeste do Brasil, a questão do desenvolvimento regional e da segurança hídrica, entre outros. Essa é uma tarefa hercúlea. Esse é um ministério de muitos desafios. Esse é o braço em que o governo abraça a população brasileira, acolhe a população brasileira. Nós sabemos o tamanho da nossa responsabilidade e essa é uma missão que queremos fazê-la juntos com os senhores ministros que aqui estão presentes. E eu quero saudar de uma forma muito especial o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, que literalmente me recrutou para fazer parte de sua equipe, nos deu régua, compasso, nos deu segurança, nos deu autonomia e nos deu apoio para realizarmos a tarefa que fizemos em conjunto com a sociedade brasileira, em especial, ministro Paulo Guedes, sobre a liderança do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional.
Não há nada mais importante num país como o nosso do que preservar valores que fazem parte do nosso DNA, valores que estão se consolidando cada vez mais, valores que dizem respeito ao amadurecimento da nossa democracia. As instituições funcionam, e como funcionam? O Executivo faz a sua parte na hora que provoca, na hora que permite o debate absolutamente franco, na hora em que traz o Parlamento brasileiro para debater temas que são extraordinariamente importantes e que por muito tempo foram deixados de lado. A coragem do Executivo, a receptividade do Parlamento brasileiro, o apoio da sociedade, a vigilância do Judiciário, isso tem feito com que nós possamos continuar avançando e consolidando essas mudanças, essas transformações tão importantes que todos nós brasileiros desejamos e ansiamos, independente do espectro político de quem quer que seja. Eu tive, senhor presidente, uma extraordinária oportunidade, na hora em que nos deram a missão de conduzir, junto ao Executivo Nacional, a reforma da Previdência, a mudança do sistema previdenciário. E agora, a missão que Vossa Excelência nos acena, nos convoca, uma missão igualmente importante, mas uma missão que precisa necessariamente ser compartilhada com todos. Nós sabemos, ministro Canuto, da diversidade, das dificuldades e dos problemas que a pasta apresenta. Mas aqui não estão apenas os parlamentares do Senado e da Câmara, os nossos familiares, aqui estão também representados os setores produtivos da sociedade brasileira. Os setores que empreendem, que fazem esse país se mover, que têm a coragem de todos os dias acordar muito cedo para buscar com o seu esforço, com o seu suor, com a sua resiliência, continuar avançando para fazer um país mais próspero, mais justo e compartilhado com o conjunto de nossa sociedade. Aqui está certamente a construção civil, um dos maiores propulsores da nossa economia e geradores de emprego de forma intensiva. Aqui estão certamente representantes da nossa indústria, que precisam cada vez mais que o Estado continue a avançar na desburocratização, na simplificação, na retirada dos obstáculos que se acumularam ao longo de dezenas de anos e que, ao invés de nos permitir produtividade, competitividade, agilidade, nos puxam para baixo. Essa é uma missão que nos foi dada pelo presidente Bolsonaro, de tratarmos a indústria brasileira, a economia brasileira, de tal forma que essa tradição de se encarar quem empreende no Brasil como um predador, apesar das palavras terem um sentido, terem um som parecido, tem um sentido diametralmente oposto, mas tratarmos o empreendedor como parceiros que geram emprego, renda e oportunidade, e serão também parceiros do nosso trabalho junto ao Ministério do Desenvolvimento. Quero saudar aqui todo o judiciário presente, através dos seus líderes, dos seus ministros aqui presentes. Os senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União, inclusive, de forma muito especial, a ministra Peduzzi, que vai agora assumir o Tribunal Superior do Trabalho, agora no dia 19 de fevereiro, que a senhora tenha êxito e faça uma extraordinária atividade, uma ação a favor do nosso Brasil, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Quero saudar também os prefeitos, os vereadores, os governadores de estados que aqui estão, os deputados estaduais, aqui representados, aqui, me permita, pelo deputado Ezequiel, que preside a Assembleia Legislativa do meu estado, a governadora Fátima Bezerra, que está aqui presente, que é do meu estado, do Rio Grande do Norte, mostrando que a nossa é e será uma política de Estado, uma política republicana. Quero saudar a ministra Ana Reis, minha amiga do Tribunal de Contas da União, que certamente aqui representa a sua instituição. Quero saudar todos que aqui vieram e dizer a vocês, aos senhores e senhoras aqui presentes,
que eu tenho a exata noção da responsabilidade que repousa nos nossos ombros, que eu tenho a exata noção do que se passa no nosso país, da necessidade que temos de atacarmos com muita força as desigualdades, mas presidente Davi Alcolumbre, presidente Rodrigo Maia, parlamento brasileiro aqui presente, presidente Jair Bolsonaro, mais do que nunca temos que estar juntos para enfrentarmos os problemas que o Brasil nos apresenta, de mãos dadas, pensando sobretudo no bem-estar do nosso cliente, e o nosso cliente é o povo brasileiro. Eu conto com todos vocês. Um forte abraço e vamos à luta. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, prezado Rodrigo Maia, velho companheiro da Câmara dos Deputados, presidente Davi Alcolumbre, colega também da Câmara, presidindo agora o Senado Federal, já disse a Vossa Excelência há poucos dias, nós quatro não podemos tudo, mas quase tudo passa pelas nossas mãos. A nossa união, o nosso entendimento, o nosso sentimento cada vez melhor para o Brasil, realmente fará com que todos sintam a diferença. Eu agradeço a convivência que tivemos ao longo do ano passado e tenho certeza que no corrente ano será muito melhor, isso para o bem de todos. Prezado Mourão, agora posso falar assim, né? Nosso vice-presidente mais antigo, uma satisfação também vê-lo aqui. Ramos, velho conhecido desde os idos de 1973, obrigado também pela colaboração para com o governo. Prezado Canuto, eu o conheci por ocasião da transição. Confesso que nunca tinha ouvido falar de você. E talvez você também nunca tivesse ouvido falar de mim há poucos anos também. E, obviamente, pela pessoa que me apresentou, foi um amor à primeira vista. Obviamente, te ouvi, li teu currículo, conversamos por alguns longos minutos e não tive dúvida ao indicá-lo para estar à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. Você realmente, como servidor público aposentado, servidor público da ativa do Ministério da Economia, exerceu um excelente trabalho ao longo do último ano. É um ministério complexo, com muita capilaridade. Quase tudo que interessa a população passa por esse ministério e você soube, com dificuldades muitas vezes, deixar-se conduzir como um verdadeiro estadista. No momento, você sai para cumprir uma outra missão na frente do Dataprev. Eu agradeço, então, a sua colaboração no passado e aqui eu firmo a minha convicção que você fará um excelente trabalho no Dataprev. Obrigado e boa sorte. Prezado Rogério Marinho, eu conheci, se eu não me engano, em 2007, como deputado federal. E são aquelas pessoas que, com o passar do tempo, a gente vai cada vez mais angariando respeito e consideração. Em especial, obviamente, pela sua forma de trabalhar. Um excelente parlamentar do nosso querido Rio Grande do Norte, que, para muitos, serviu de espelho dentro da Câmara dos Deputados. O tempo passou, Vossa Excelência pegou uma difícil relatoria da CLT, necessária para o Brasil, por ocasião do último governo,
e fez um excepcional trabalho. Em parte, prezado Paulo Guedes, ou em grande parte, devemos a ele a taxa de desemprego não ter explodido. Então, nossos cumprimentos a Rogério Marinho e ao ex-presidente Michel Temer, que teve a coragem de impor essa reforma. Eu confesso que sempre fiquei preocupado em não ter o ministério desde o início, mas tínhamos tantas boas pessoas para oferecer um espaço como esse que quis o destino, né? Ir trabalhar com o nosso prezado Paulo Guedes e fazer um excelente trabalho, em especial no tocante à reforma da Previdência, juntamente com os presidentes da Câmara e do Senado. Obviamente, com essa reforma, muito bem conduzida por você, Marinho, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Paulo Guedes, entre outros, a nossa economia realmente começou a recuperar a sua confiança dentro e fora do Brasil. Voltando ao nosso prezado Rogério Marinho. Vossa Excelência, ou melhor, o senhor, né, como o nosso protocolo, realmente continuará em grande parte o trabalho do Canuto. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil, mas tem um viés muito especial, Bezerra, para o Nordeste. O seu Nordeste, o seu Pernambuco e mais 8 estados da região. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. E, Marinho, está concorrido aqui, é sinal que tua responsabilidade, mais que tua responsabilidade, a confiança que todos têm em você é enorme. E eu tenho certeza que capacidade não lhes faltará. Assim sendo, bem-vindo à equipe, parabéns a todos e peço a Deus que continue, juntamente com os integrantes dos demais poderes, nos abençoando, de modo que o Brasil possa, sim, se Deus quiser, brevemente, ocupar o local de destaque que ele merece no cenário mundial. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.